Devido a essa pandemia que está acontecendo pelo vírus, coronavírus, todas as atividades estão sendo adiadas e algumas estão sendo canceladas. Eu estava verificando ontem, eu tive que ir até o Sabesp e eu verifiquei que todas as atendentes estão assim com a máscara, né? Na verdade, elas atendem muita gente, né? E ninguém sabe assim quem está portando esse vírus. Então é o cuidado que todos devem ter mesmo, não é? Hoje também, quando eu fui fazer a unha, como toda quarta-feira eu fui normalmente fazer a unha. E a médica que estava sendo atendida antes de mim também estava com a máscara. Aliás, todos os médicos, todo o pessoal da saúde, eles estão assim com todo esse cuidado justamente para quê? Para que não haja essa transmissão, não é? Porque os médicos normalmente eles atendem vários pacientes que vão justamente lá porque estão sentindo mal. Então não é só a coronavírus, não é só esse vírus que pode ser transmitido, mas outros também, né? Enfim, eu estava observando também que todos estão assim preocupados em procurar o álcool gel, que é outra medida, outro cuidado que todos devem ter. E alguém também perguntou para mim, qual é o sintoma? Então, eu queria lembrar que o sintoma é febre alta e também a dificuldade de respiração. Mas é muito importante que todos saibam que a gente precisa continuar vivendo normalmente, não é? Para poder não entrar em pânico. Então, eu queria, assim, num momento de alívio que a gente pode ter, que é assistindo esses vídeos assim da YouTube, né? E falar também um pouco sobre coisas boas, não é? Que a gente faz nesse dia a dia. Então, por isso, hoje eu resolvi mostrar as flores, as dálias que a gente viu num dos últimos, vamos dizer, evento que a gente conseguiu ver, porque os outros agora todos estão cancelados ou adiados. Então vamos ver um pouco das flores? Vamos ver. Com as dálias amarelas, e queria comentar sobre o trabalho das abelhas, não é? Que mais do que fabricar o mel, ela faz esse serviço de polinização e que faz com que todo o canteiro de todas as flores da dália sejam melhores, devido à polinização que as abelhas promovem, não é? E eu lembrei das minhas aulas de biologia de novo. É isso. Tira uma foto. A 16ª Festa da Dália aconteceu em 2 domingos seguidos. Fui visitar os canteiros da dália e no momento em que eu fotografava um desses canteiros, exatamente quando eu via a dália amarela, o canteiro das dálias amarelas, eu vi várias abelhas pousando nas flores. E eu lembrei então do processo de polinização que as abelhas promovem, não é? E eu resolvi então hoje falar sobre esse processo. Na verdade, a polinização é o ato da transferência dos grãos de pólen das anteras, que é o aparelho reprodutor masculino, para o estigma de outra flor da mesma espécie. E o estigma, então, é o aparelho reprodutor feminino das plantas. Bom,
Então, normalmente, isso ocorre quando as abelhas, ao procurarem ou sugarem o néctar de uma flor, ela acaba, assim, deixando no seu corpo, né, vários grãos de pólen. E ao pousar de uma flor em outra, para sugar o néctar e depois elas levarem até a colmeia, ela acaba então transportando os grãos de pólen, não é? E os grãos de pólen nada mais são do que os espermatozoides dos vegetais. Daí acontece então a fecundação, quando o grão de pólen é levado da antera de uma flor para o estigma de outra flor. E isso promove então a fecundação e também então acontece a reprodução das plantas nesse processo, não é? O que garante a perpetuação das espécies e o que garante aquela florada toda, né? Que é uma beleza que a gente vê quando a gente passeia lá pelos canteiros, né? Lá da Festa da Dália. É impressionante saber, né, que esse processo é muito importante para perpetuação da espécie vegetal, tão mais importante que a fabricação do mel. Eu lembro disso porque quando aluna ainda na faculdade de biologia, a minha equipe foi encarregada de fazer um trabalho sobre abelhas, né? E nesse trabalho de campo eu acabei conhecendo um apicultor e fiz uma entrevista com ele na época. Já faz tempo, muitas coisas eu já esqueci, mas a polinização ficou bem fixada na minha memória, né? E por isso eu estou repartindo esse conhecimento que eu aprendi enquanto aluna ainda da escola, né, de biologia, enquanto eu fazia aquele trabalho de campo. Mas, enfim, foi ótimo eu recordar quando eu fiquei passeando, né, lá na Ipelândia Home, onde existem vários idosos na casa de repouso, né? Bom, eu não sei se eu ainda tenho a gravação, mas se eu tiver, eu coloco nesse vídeo o dia em que eu vi as abelhas pousando. Não sei se ainda tenho, mas eu vou procurar. Até já. Tchau.